Fala super curiosos, aqui é o Daniel Gonzaga e hoje eu vou falar para vocês sobre o Rancho Skinwalker, conhecido como o lugar mais sobrenatural do planeta Terra. E eu estive lá pessoalmente, eu gravei para vocês com exclusividade, além de ter entrado também no cemitério indígena e gravei com exclusividade para vocês. Então fique ligado aí, já deixa seu like aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vai ter muito mais vídeos como este e outros vídeos super curiosos para você. Roda a vinheta! Então vamos lá falar sobre o rancho Skinwalker. Eu e a Isabel Gonzaga, nós estivemos lá nesse rancho pessoalmente. Nós temos imagens exclusivas para vocês aí. Vocês vão gostar. O lugar é sinistro, galera. Muito sinistro. A gente também encontrou um cemitério indígena, onde a gente conseguiu entrar nesse cemitério. Nós temos imagens exclusivas de lá também. E esse cemitério ele fica exatamente atrás do rancho Skinwalker. E vou trazer aqui para vocês também uma matéria fresquinha que acabou de sair no site Den of Geek, que é um site especializado em investigações paranormais. Então tem aqui uma notícia, aqui, uma matéria que eles acabaram de lançar, não tem nem 2 meses, que tem algumas revelações surpreendentes sobre o rancho Skinwalker. Então vamos lá, vamos começar pela localização. O rancho Skinwalker ele se localiza na cidade chamada Fort Duchesne, fica no estado de Utah, nos Estados Unidos. É uma região muito pacata, é uma cidadezinha muito pequena. Na verdade, essa cidade ela é uma reserva indígena da tribo Utes. Então, essa cidadezinha, na verdade, ela é formada por essa reserva indígena. Então, a localização dessa cidade, ela tem tudo a ver com a história, a lenda do Skinwalker. Então, vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem o porquê de todos esses fenômenos sobrenaturais que existem envolvendo esse rancho. Então, diz a história que esse local que é de propriedade da tribo Utes, que é uma tribo indígena nos Estados Unidos, eles tiveram um confronto, uma guerra contra uma outra tribo indígena chamada Navarros. No final dessa briga, dessa guerra que eles tiveram, os índios da tribo Utes, que são os que vivem nesse lugar do rancho Skinwalker, eles venceram os navarros. Porém, os navarros não souberam perder, né? Então, os navarros eles jogaram uma maldição sobre o local ali, sobre a tribo dos Utes. E essa maldição é que iria haver ali um Skinwalker que iria ficar amaldiçoando eles para o resto das gerações. Então, o que é esse Skinwalker? Esse Skinwalker, na verdade, de acordo com a lenda dessa tribo dos Navarros, é um índio muito experiente, em que ele chega num nível de experiência e espiritualidade dentro da tribo dos Navarros, onde ele pode se transformar em qualquer coisa. Ele pode se transformar em qualquer criatura, ele pode se transformar em pessoas, ele pode se transformar em lobo, em qualquer coisa. E ele é muito forte, né? E ele fica ali assombrando as pessoas, né? Aterrorizando. E pelo jeito, eu acho que ele é eterno também, ele não morre nunca, porque até hoje existem casos sobrenaturais nessa área, nessa região. Então, no ano 1905, a família Myers
eles começaram a construir ali naquela região, né, que eles, nessa época, o homem branco começou a explorar essa região indígena, então a família Myers começou a construir um rancho, né, eles começaram a construir uma casa, outra casa, e eles começaram a viver ali. Eles viveram muitos anos, né, e aí foi vendendo a propriedade, foi passado de proprietário a proprietário, até que a família Gorman, no ano de 1994, comprou essa propriedade. Um fato interessante é que essa propriedade ela ficou abandonada por aproximadamente 10 anos. Então aconteceu alguma coisa ali que ninguém sabe até então, que os antigos proprietários abandonaram o rancho, e aí essa família Gorman, em 1994, comprou essa propriedade. E aí quando eles chegaram nessa propriedade, eles perceberam que todas as portas e as janelas tinham muitos trincos, né? Ou seja, tinha muitas fechaduras. E aí eles acharam muito estranho isso, né? Eles compravam, mas peraí, é um lugar tão pacato, né? Um lugar morto, no meio do nada, encostado numa montanha de pedra e com tantas fechaduras assim. Então, para quem conhece o estado de Utah, eu conheço bem, é um lugar muito seguro, né? É muito raro ter casos de roubo, assalto, furto. É um lugar que tem pouquíssimo disso. Agora você imagina em 1994, provavelmente tinha menos ainda. Então, quando os Gorman chegaram nesse rancho, que eles compraram a propriedade, e eles viram essa quantidade grande de trincos e fechaduras nas portas e janelas, eles ficaram um pouco espantados. Então, já no primeiro dia, no dia que eles se mudaram para o rancho, eles já tiveram uma experiência muito estranha. Eles estavam lá terminando de fazer a mudança deles, quando de repente surgiu um lobo muito grande, um pouco diferente dos lobos normais da região, e esse lobo caminhou lentamente entre eles, que inclusive, pelos relatos que eu li aqui, que eu pesquisei, eles chegaram até a passar a mão nesse lobo, e aparentemente era um lobo muito manso, e eles fizeram um carinho, eles passaram a mão no lobo, e o lobo continuou andando até em direção a um grupo de ovelhas deles que tinham ali, né? E aí, de repente, o lobo começou a morder, a comer uma dessas ovelhas. E aí, o senhor Gorman pegou lá sua espingarda e começou a atirar neste lobo. Só que, depois de vários tiros que ele deu, foi a mesma coisa que nada, como se o tiro acertasse o lobo e o lobo não se machucasse, não se ferisse. Só que assim, arrancou um pedacinho do lobo, mas ele não morreu. E isso aí foi uma coisa muito estranha, porque tiros de espingarda num lobo mataria ele facilmente, ele só saiu correndo. E aí quando o Sr. Gorman ele foi lá ver esses pedaços de raspão que tirou do lobo, tinha um cheiro de enxofre, um cheiro muito ruim. E essa já foi logo no dia que eles mudaram para o rancho, que eles já tiveram essa primeira experiência muito macabra. Então, após esse primeiro dia que já tiveram uma experiência um pouco estranha, né? Eles relataram durante o tempo que eles moraram lá, que eles moraram ali por aproximadamente 2 anos, muitos outros casos sobrenaturais. Eles relataram que viram fantasmas, espíritos, sombras, vultos dentro da casa, eles ouviam vozes que não era de ninguém deles lá, né? Tinha teletransporte de objetos, né? Eles deixavam objetos num lugar, esse objeto sumia e aí aparecia em outro lugar, nada a ver. Teve teletransporte de animais, né? Do rebanho que eles tinham, onde eles saíram, quando eles voltaram, o rebanho que eles tinham estava em outro lugar, todo destroçado. Teve também em vários momentos, mutilação de animais. Eles encontravam
animais dos rebanhos deles mortos, mutilados, sem o sangue, sem as vísceras, muito semelhante com o caso chupa-cabras que nós tivemos no Brasil e em outros lugares da América do Sul, América Central. Também eles presenciaram as portas batendo. Também eles viram, né, relataram ver muitos orbs. Orbs são aquelas luzes, pequenas esferas de luzes que ficam voando. Além dos orbes, eles relataram ver OVNIs também, muitas luzes nos céus. E uma coisa que acontecia com muita frequência, inclusive aconteceu com equipes de reportagens, de pesquisadores, é que do lado de fora da casa se ouvia um barulho de máquinas muito alto, estrondoso, que incomodava eles. Como se fosse um motor muito grande ligado. Mas quando eles iam para o lado de fora da casa, não havia nada. É como se tivesse ali um avião, uma máquina, um trator, alguma coisa, algum motor muito forte funcionando do lado de fora da casa. Mas quando eles iam olhar, não tinha nada, eles não sabiam de onde estava vindo esse som. Uma das experiências que eles relataram em que uma das noites apareceram vários desses orbes, esses pontos luminosos, essas esferas, essas bolas com luz muito forte, voando em cima do pasto deles. E aí o cachorro que eles tinham, ele saiu latindo atrás desses orbes e entrou no meio do pasto. Aí de repente eles só ouviram o barulho do cachorro chorando, né? Sei lá, um barulho esquisito. E aí o cachorro sumiu. E aí quando amanheceu eles foram ver, encontraram o cachorro todo mutilado e morto, né? E tudo isso aconteceu dentro de um prazo de 2 anos, que foi o tempo que eles moraram lá. E durante muito tempo, durante boa parte desse tempo, a família toda, eles dormiam juntos no mesmo cômodo da casa. E eles reforçaram ainda mais as fechaduras das portas que eles já haviam encontrado lá no momento em que eles se mudaram. Diante de toda essa situação, eles já estavam cansados já de viver sob toda essa pressão de anormalidades, coisas paranormais, né? E aí então, no ano de 1996, o jornal local de Utah chamado Deseret News, que é ainda até hoje um jornal, o principal jornal do estado de Utah, publicou pela primeira vez, né, publicou esses fenômenos que estavam acontecendo no Rancho Skinwalker. Daí então, um multimilionário de Las Vegas, chamado Robert Bigelow, ele leu essa matéria no jornal Desert News e ele se interessou muito pelo rancho. E então ele foi até o rancho e ele comprou, no ano de 1996, Robert Bigelow ele comprou o Rancho Skinwalker no valor de $200 mil. Uma coisa interessante é que um ano antes, ou seja, em 1995, Robert Bigelow ele fundou o National Institute for Discovery Science, o NIDS, que é um instituto que estuda casos sobrenaturais, principalmente sobre OVNIs, né? Coisas extraterrestres. E ele comprou esse rancho com o intuito de investigar. Ele era um homem multimilionário, com muito dinheiro, e ele queria investigar esse rancho. Então ele, após a compra do rancho, ele montou ali o seu instituto, o NIDS, com a sede dentro do Rancho Skinwalker. Esse Robert Bigelow, eu vou ler para vocês aqui daqui a pouco, essa matéria que eu disse no começo do vídeo, que tem algumas revelações surpreendentes, é uma matéria nova que saiu, que fala um pouquinho mais sobre esse Robert Bigelow. Durante o tempo em que Robert Bigelow ele ficou com o NIDS, né, funcionando dentro do rancho,
ele contratou muitos especialistas, pessoas para poder investigar todos esses casos sobrenaturais. E ele instalou muitas câmeras por lá. E realmente, tudo que aconteceu lá, ou seja, ele mantém até hoje sob sigilo, as coisas que aconteceram lá. Ele alega que os estudos são para usos científicos, mas de acordo com algumas pessoas que trabalharam lá, foi notado que existem portais que se abrem de outra dimensão de outros planetas. Então foi relatados portais lá, criaturas, né, como lobos, uma criatura grande que eles disseram que se parecia muito até com um pé grande, que é uma lenda dos Estados Unidos. Continuaram as mutilações de animais, apareceram os animais mortos, sem sangue, seco. E uma coisa muito interessante que as câmeras que ele instalava apareciam quebradas, né, de manhã. E aí então ele colocou postes muito altos e bem no alto desses postes ele instalou câmeras, né, com a esperança de que as câmeras fossem preservadas. Porém, alguma criatura escalou esses postes e quebrou todas essas câmeras. Então, tudo que foi estudado nesse período aí do ano 1996 até o ano 2016, o Robert Bigelow ele manteve sob sigilo. E no ano 2016, o rancho ele foi vendido para uma pessoa que até então ninguém sabia quem era, uma pessoa misteriosa, e que há pouco tempo foi revelado o nome dessa pessoa que comprou o rancho Skinwalker. Então, no ano 2016, Robert Bigelow ele já tinha encerrado todas as suas atividades, seus estudos através do NIDS dentro do rancho Skinwalker. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui, olha, a matéria que saiu na página do Den of Geek. Está todo em inglês, eu vou mostrar para vocês aqui. E eu vou traduzir para vocês aqui, eu vou ler alguns trechos para vocês, eu vou traduzir aqui, eu vou ler alguns trechos para vocês, traduzindo aqui, e olha só que fantástico. A coisa é de arrepiar. E eu estive lá e realmente eu fiquei arrepiado quando estava lá. O negócio é macabro, cara, macabro. Então, a matéria ela chama O Segredo da História do Skinwalker Ranch, do rancho Skinwalker. Um cientista diz que fenômenos misteriosos capturados no segredo do rancho Skinwalker, do History Channel. Então, o History Channel passou lá um tempo e eles fizeram uma série de documentários chamado Segredo do Rancho Skinwalker. Então, um cientista diz que os fenômenos misteriosos capturados pelo History Channel nesse tempo que eles passaram lá os surpreenderão, ou seja, são surpreendentes. Então, a matéria diz assim: um rancho pacato em Utah, no estado de Utah, foi o foco de décadas de pesquisas paranormais científicas secretas e agora é o foco da série de realidade do History Channel, The Secret of Skinwalker Ranch, que é o nome dessa série do History Channel. Então, quem ainda não assistiu, assista. Vale muito a pena, é de botar medo. Eu confesso que se eu tivesse assistido essa série e também o filme do Skinwalker, que tem um filme também, se eu tivesse assistido antes de ir lá, eu não teria ido lá. O negócio é assustador. Segundo a History, esta é a primeira vez que câmeras de TV são permitidas no rancho.
A equipe de cientistas e especialistas do programa, equipado com a mais recente tecnologia de ponta, fez descobertas chocantes que um cientista descreve como fenômenos que não podem ser explicados pela tecnologia humana. Um dos investigadores desse programa, o nome dele é Taylor, que é um dos principais que investigaram. Ele trabalhou no Departamento de Defesa da NASA durante décadas. Ou seja, o cara é especialista em assuntos sobrenaturais, né? E ele possui 5 faculdades na área de ciências e engenharia. E ele também escreveu um livro que ele conta teorias sobre como podemos nos defender contra um ataque alienígena. Ou seja, esse Taylor aqui, quem comandou essa investigação pelo History Channel, ele é o cara de investigação de situações, ataques alienígenas. Então você imagina um cara que trabalhou na NASA durante décadas, com a experiência que ele tem, ele investigou e ele disse que são fenômenos que não podem ser explicados pela tecnologia humana. Foram as coisas que ele viu lá. E são coisas aterrorizantes. Então, olha só o que ele disse aqui, ó. O que vou dizer é que, sem dúvida, tivemos instrumentos científicos para detectar e medir. E várias testemunhas veem várias câmeras, em várias ocasiões, fenômenos que não podem ser explicados pela tecnologia humana. Rapaz, olha, me arrepio só de lembrar que eu estive lá. Teve um jornalista investigativo de Las Vegas, o nome dele é George Knapp. Enquanto o rancho ele pertencia ao Robert Bigelow, ele esteve lá durante um período fazendo uma série de documentários, coisas de jornalista, né? E durante o tempo que ele passou lá, ele escreveu um livro chamado Caça ao Skinwalker. A ciência confronta os inexplicáveis em um rancho remoto em Utah. Então foi revelado recentemente que no ano de 2007, um agente... Não, olha isso. Isso aqui é de surpreender, é de deixar a gente com uma nação de pulga atrás da orelha. Um agente da Agência de Inteligência de Defesa, o DIA, do governo americano, né, do Pentágono, ele leu o livro desse do Caça ao Skinwalker, do George Knapp. E aí, ao ler o livro, ele queria visitar o rancho. Então, Robert Bigelow, que era o proprietário do rancho, ele permitiu. E logo após pisar na propriedade, o agente do DIA, né, dessa agência de inteligência de defesa, ele teve a sua própria experiência paranormal. Então, o que eu estou lendo aqui, estou traduzindo aqui dessa matéria aqui que está toda em inglês aqui. Então, conforme relatado por Den of Geek, que é esse site aqui, né, que publicou essa matéria, isso acabou levando, olha só, acabou levando o senador Harry Reid, um amigo pessoal do Robert Bigelow e uma pessoa entusiasmada com coisas paranormais, a criar um programa no Pentágono para investigar o rancho Skinwalker e outros fenômenos. Então, para pensar, cara. Olha só que loucura, cara. Olha que loucura. Um agente da Agência de Inteligência de Defesa do governo americano leu o livro, foi lá conhecer o rancho. Lá ele teve as suas próprias experiências paranormais. E aí o cara levou até um senador, o Harry Reid, que era amigo deles. E aí eles criaram
um programa no Pentágono, ou seja, lá na Casa Branca, lá no governo americano, com o presidente dos Estados Unidos, eles criaram um programa no Pentágono para investigar o rancho Skinwalker. Aí eu pergunto, se tudo isso que aconteceu fosse só uma lenda, vocês acham que o governo americano iria criar um programa no Pentágono para investigar o rancho Skinwalker? Eu acho difícil. E aí vem mais coisa. Olha só o que aconteceu. O Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, o AATIP, ele é um programa secreto do Pentágono. Então, olha só, o programa que foi criado é o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, um programa secreto do Pentágono para investigar encontros militares de OVNIs. Então, dá para entender a dimensão da seriedade do que acontece dentro do rancho Skinwalker. Para nós, simples mortais, que não faz parte desse mundo de cachorro grande, é um pouquinho difícil de compreender. Então, com interesse na indústria aeroespacial, Robert Bigelow, então, ele iniciou a sua própria empresa espacial, né? Chamada Bigelow Aerospace. E foi contratado pelo Pentágono para investigar fenômenos paranormais e OVNIs. O financiamento desse programa terminou em 2012 e Robert Bigelow vendeu a fazenda em 2016. E aqui, nessa matéria, foi revelado o nome do atual proprietário do rancho Skinwalker. O nome dele é Brandon Fugal. Não diz basicamente quase nada sobre ele aqui, mas eu fiquei muito curioso, fui investigar quem é esse Brandon Fugal, pesquisei no Google. É uma pessoa de Utah mesmo, ele mora na região de Salt Lake City, que é a capital do estado de Utah. Utah é a religião predominante no estado de Utah, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons. Ele é um membro da igreja, desta igreja, e ele é uma pessoa apaixonada por OVNIs. E ele comprou o rancho, né? Ele é uma pessoa do ramo imobiliário, ele é um cara assim, reconhecido até internacionalmente, que é o cara no ramo imobiliário. Então, só para terminar aqui essa matéria, o Taylor, que é o principal investigador aqui desse programa do History Channel, ele diz o seguinte: não vou lhe dizer quais evidências foram observadas e quais fenômenos foram observados, porque seriam spoilers do programa, ou seja, ele vai queimar o programa. Então, ou seja, se você quer saber, assiste, né? É isso que ele quis dizer. Mas o que vou dizer é que sim, quando você assiste ao programa e vê as evidências que adquirimos, que são cientificamente verificáveis, você ficará impressionado. Porque ainda estou impressionado até hoje e ainda tenho dificuldade em acreditar no que vi. Olha só que loucura, cara. Um cara que trabalhou décadas na NASA, ele deve ter visto muita coisa lá, cara. Deve ter visto muita coisa. Olha que loucura. E ele dizer que ainda estou impressionado até hoje e ainda tenho dificuldade em acreditar no que vi. Cara, eu acho que eu não queria ver o que ele viu, por mais curioso que eu seja. Se ele ficou impressionado. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui lá pessoalmente no rancho Skinwalker, junto com a Isabel. Eu fiquei acho que umas 2 noites sem dormir, sem brincadeira. O que eu senti, eu não vi nada, mas o que eu senti lá é uma energia diferente. É diferente.
E eu continuei sentindo isso, eu fiquei, sei lá, isso mexeu comigo, sabe? Eu continuei sentindo isso aí por alguns dias. Então, galera, essa aí foi a história. Eu trouxe aí algumas informações interessantes sobre o Rancho Skinwalker. Agora eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver agora a nossa viagem até lá, até Fort Duchesne, e o que nós mostramos para vocês. E no final, de presente para vocês, imagens exclusivas no cemitério indígena que fica exatamente atrás do Rancho Skinwalker. Lembrando que o Rancho Skinwalker ele fica dentro da reserva indígena em Fort Duchesne, que pertence à tribo dos Utes. Então, roda aí o vídeo. Boa viagem para vocês aí junto com a gente e curta as nossas imagens exclusivas para os super curiosos. Fala, super curiosos, aqui é o Daniel Gonzaga. Aqui é a Isa Gonzaga. Isso, e nós estamos indo aonde agora? No Rancho Skinwalker. Então beleza, então fiquem ligados aí e curta essa viagem junto com a gente aí. Estamos aqui agora na cidade de Fort Duchesne. A gente passou a noite na cidade aqui ao lado. A Isabel tá aqui, fala oi pra galera. A gente passou a noite na cidade ao lado aqui, chamada Roosevelt. E agora nós estamos aqui, bem próximo da reserva indígena. Dá pra perceber aí que tem aqui essa estátua desse índio aqui, ó. Muito legal. Muito bom lugar, muito bonito. O nome do local é Ute Tribal, que é o nome dessa comunidade indígena. Aqui são os Utes. Então nós vamos pegar agora aqui aquela estradinha que tem bem ao lado aqui e nós vamos entrar na comunidade, nós vamos entrar na reserva indígena. É um lugar um pouco tenso, onde os índios eles têm a guarda deles própria. As leis dos Estados Unidos não se aplicam muito aqui nessa comunidade indígena. Eles têm as próprias leis deles. Então nós vamos entrar aqui, esperar que não sejamos abordados por nenhum índio, que os moradores locais disseram que eles acostumam pegar a picape deles e seguir quem entra na reserva deles. E em alguns casos eles até abordam, né, pedindo para se retirar, porque eles realmente não gostam que as pessoas venham até aqui para gravar, principalmente no Rancho Skinwalker. Então vamos torcer aí para que dê tudo certo e a gente não seja incomodado pelos índios, apesar de nós estarmos incomodando eles. Vamos lá, Isa? Vamos. Então fica ligado aí que a gente vai mostrar para vocês. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this.
ver o que tem aqui. Não estacione, não ultrapasse. Cheio de câmeras aqui, ó, no poste. Proibido essa zona proibida ter drone. Somente pessoas autorizadas a partir deste ponto. Essa é uma estrada privada. É monitorada para segurança personal e de todos aqui. Então, a partir daqui a gente é proibido de ultrapassar aqui. Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma imagem dali. Então, galera, a gente chegou aqui no portão do Rancho Skinwalker. A gente tem aqui essa placa gigante dizendo que não pode ultrapassar a partir daqui. Temos várias placas dizendo não ultrapasse, não pode usar drone. Temos câmeras de segurança, ou seja, eles estão monitorando a gente nesse exato momento. Eles estão vendo que nós estamos aqui. Alguns postos no meio do caminho também tem. É um lugar muito bonito, porém eu confesso para vocês que eu tô arrepiado. Tô arrepiado porque é um lugar macabro, cara. Só de estar aqui nesse lugar. E eu vou tentar dar um zoom ali, tem um outro portão. Ou seja, a partir daqui a gente não pode passar. Porém, eu vou dar a volta com o carro. Tem uma outra estrada ali. E eu vou ver se eu consigo ter imagens lá de dentro. Porque, pelo que eu vi pelo mapa, tem uma estrada que passa atrás do rancho. Então, eu vou ver se eu consigo capturar alguma imagem lá de dentro do rancho, dessa estrada que passa ali atrás. Aqui no final da estrada tem aquele portão. Aquele portão tem mais outras várias placas dizendo que não pode ultrapassar daqui. E tem várias câmeras de segurança. Tem corvo ali naquela árvore. Então é uma área muito bem protegida. Então aí eu pergunto, se fosse tudo isso aqui fosse somente lenda, seria tão protegido assim? É pra gente pensar, né? Ó, nós conseguimos dar a volta aqui, ó. Nós viemos de lá com o nosso carro, né? Claro. E aí a gente deu a volta toda no rancho. E de acordo com o Google Maps, o rancho ele fica exatamente aqui, ó, no meio dessas árvores. Fica exatamente ali. Com certeza, se a gente for a pé até ali, vai ter outros avisos dizendo que é proibido ultrapassar. Com certeza, muita gente deve ter tentado passar por ali. Ó, galera, vamos dar um zoom aqui, ó. Não sei se dá para ver direitinho, mas exatamente no meio dessas árvores tem as casas ali, né? O rancho em si, né? E tudo isso aqui é propriedade do Rancho Skinwalker. Tudo isso aqui é propriedade deles. Ou seja, é muito grande. Grande demais. E levando em consideração que todos os aparecimentos, né, de luzes estranhas, do próprio Skinwalker, né, de outros seres mitológicos, né, que eles alegam e relatam terem presenciado aqui, com certeza eles andaram, né, eles andam, né, se ainda tem, eles andam por aqui. Então, com certeza, os seres, né, sobrenaturais, eles caminham exatamente por aqui, né, para poder chegar ali embaixo até o rancho. É bem interessante a gente imaginar que a gente está aqui nesse meio aqui tão citado no mundo todo por várias pessoas, especialistas do país inteiro.
Nós continuamos dando a volta aqui e olha só que interessante. Desse ponto que nós estamos aqui, nós conseguimos enxergar uma das casas do rancho. Exatamente ali entre aquelas árvores mais altas, ali no fundo, bem próximo da montanha ali. Então ali é uma das casas do rancho. Esse foi a imagem mais clara que a gente conseguiu até o momento. Muito interessante isso aqui. Sinistro. Encontramos um pônei no meio do caminho, olha só. Que coisa meiga. Eita. Curioso ainda, hein? Tchau, pônei. Curiosos, agora eu tenho uma coisa fantástica para mostrar para vocês. Olha só o que foi que a gente achou. Um cemitério indígena. Nós encontramos aqui um cemitério indígena. Nós conseguimos entrar nesse cemitério indígena. E outra coisa fantástica, que nós estamos bem perto do rancho Skinwalker, que fica exatamente atrás. Eu vou mostrar para vocês a caixa d'água que abastece o rancho Skinwalker. Veja só esse cemitério. Olha só, galera, cemitério indígena aqui, muito interessante, e com imagens exclusivas aqui para os super curiosos. Então eles são bem religiosos, né? Como misturaram a cultura deles com a cultura americana. Então, vamos vendo alguns detalhes. Tem cristãos, tem aqui, interessante, ó, brinquedos. Olha só, isso aqui foi uma criança, provavelmente, que faleceu. E tem vários brinquedos aqui, ó, tá vendo? Carrinhos. Olha só que interessante. Tem esse aqui, acho que gostava do Kiss, a banda. Tem aqui ó, um componente da banda do Kiss. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem alguns mais simples. Esse aqui não tem nada. Tinha uma florzinha ali, mas caiu. E olha só, um buraco aqui no túmulo dessa pessoa aqui. Tomar cuidado aí, Isabel, pra não pisar e cair dentro de um aí. Vai abraçar o índio aí. Deve ter algum aqui também, ó. Sobrou só uma bolinha e um buraco dele aqui. Temos aqui um. Opa, que barulho foi esse? Ai. Um barulho esquisito. De novo barulho. Estamos aqui exclusivos, ó. E olha esse túmulo aqui, que legal. É um índio aqui. Vejam bem. O nome Ramon Redcap Apawora. Nasceu em 19 de junho de 1943. Morreu dia 17 de agosto de 2014. Então, provavelmente era algum cacique deles aqui, algum líder dos índios. E olha só que interessante, diz aqui que ele é um veterano de guerra. Ele defendeu os Estados Unidos em alguma guerra aqui. Aqui ó, provavelmente mais uma criança. Uma menina, provavelmente. E tem aqui brinquedinhos, né, bonequinhas.
Outra bonequinha aqui. Provavelmente são brinquedos que era da criança, né? Que eles gostavam. É. Os brinquedos que eles brincavam mais. É aqui, ó. Ai, Olha aqui que bonitinho, ó. nasceu. Turquiose Floydena Christensen nasceu dia 1º de dezembro de 2013 e faleceu dia 16 de agosto de 2015. Novinha, Ou né? seja, nem 2 anos. Um pouco menos de 2 anos. De completar 2 anos. Nossa. É. Uma bebezinha. Muito legal aqui. E é grande o cemitério. É bem grande. Tem um aqui muito interessante. A gente já estava para ir embora já e esse aqui me chamou a atenção. Esse aqui ele foi... Era um indígena, né? Ele foi policial. Aqui o boné dele da polícia. E tem várias menções a ele. Tem uma foto dele aqui, ó. Um indígena. E muito bonito. E tem uma placa aqui fazendo uma menção a ele, né? Como policial. E muito interessante que nessa lápide aqui tem o nome da esposa dele, Jéssica, somente a data que nasceu. Tanto é que aqui deste lado está vazio, ó. Não tem nada, só o lado dele que ele está lá dentro. O nome dele, a data que ele nasceu, a data que ele faleceu, com uma figura de Jesus Cristo, que é muito representada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons, que é a religião predominante aqui no estado de Utah. E uma coisa muito interessante que os Mormons fazem, né? Aqui tem a data do casamento deles e a data de que eles foram selados num templo mormon, que é o casamento que os Mormons acreditam que são feitos para toda a eternidade. Muito interessante, uma família indígena, né, dessa região, que eles se converteram à religião da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Muito bonito. E esse cemitério indígena aqui a gente pensou que seria uma coisa muito macabra. Realmente tem alguns túmulos muito macabros aqui, mas a gente vê que tem famílias aqui, crianças, casais, ex-policiais, muito bonito de se ver. É um cemitério indígena, ele não é muito bem cuidado, dá pra gente ver que ele é aparentemente abandonado. A maioria das lápides aqui, os túmulos, eles não são cuidados, mas é uma história, uma cultura muito bonita de se ver aqui. E aí, super curiosos, gostaram do vídeo? Então, se você ainda não deu o like, dê o like aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que nós vamos fazer muitos mais vídeos desse gênero, com muito mais curiosidades, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Compartilhe com seus amigos, tá legal? E nós nos veremos no próximo vídeo. Bye!